Olá, meus queridos, graça e paz da nossa parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que excelente dia, que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te abençoe nesse dia tão bonito que Ele fez. E eu quero nesta oportunidade compartilhar contigo um texto da Palavra de Deus. E certamente hoje, um domingo pela manhã, um dia de Páscoa, é um dia que nós relembramos aquilo que Jesus fez por nós, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E eu quero compartilhar contigo um texto que se encontra em Marcos, no capítulo 16, que diz assim: Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Pois bem, nesta manhã nós relembramos aquilo que Cristo fez por nós. Nós sabemos que a mídia, ela veicula inúmeras informações a respeito da Páscoa, veiculando acerca do coelhinho, acerca do ovo, e nós sabemos que nada disso é condizente com o que a palavra de Deus nos diz, com o que a palavra nos informa, com o que a palavra nos ensina. Nós sabemos que somente Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E neste texto nós podemos ver os acontecimentos iniciais ali. Quando Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé ali estavam prestes a ter com o corpo de Cristo, e elas foram surpreendidas, elas ficaram perplexas daquilo que estava acontecendo. Mas precisamos lembrar de algumas coisas de forma bem rápida, aquilo que havia passado em Jesus. Se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai lembrar que Jesus estava no jardim do Getsêmani. Ele estava orando com alguns de seus discípulos. E por algumas vezes Cristo até repreendeu eles, porque eles não conseguiram ali permanecer acordados. Jesus ia orar, voltava, eles estavam dormindo. Jesus ia orar, voltava, eles ainda estavam dormindo. Acordava, falou: vocês precisam permanecer firmes. Depois disso também a gente sabe que Jesus, ao sair daquele lugar ali com alguns de seus discípulos, ele foi surpreendido por um de seus discípulos e também por uma tropa de soldados, por homens que estavam ali para prendê-lo. E ele foi então ali identificado por Judas, um dos seus discípulos. Ele ali então o beijou. E este sinal era um sinal no qual eles precisavam para saber de fato quem era Jesus. Jesus então foi preso, foi levado às autoridades, depois foi ter com Pôncio Pilatos também. Pôncio Pilatos viu que ele era um homem inocente, mas ele, com medo da multidão, com medo das pessoas, daquilo que eles poderiam fazer, porque a multidão queria crucificá-lo, Pôncio Pilatos então lava suas mãos. Então Jesus ele começa a sua trajetória, ele é colocado de forma humilhada, ele é açoitado, colocaram uma coroa de espinhos, um manto ali de escarlate, e ele sabia que ele passaria por todas estas coisas. E Cristo, ele continua firme naquilo que ele veio para cumprir.
Cristo então, ele, depois de toda essa humilhação e sofrimento, ele é conduzido para o Calvário, onde ali ele seria crucificado, uma morte humilhante. Na época, pessoas que eram crucificadas eram pessoas que faziam coisas muito ruins. E perante a sociedade elas deveriam ser humilhadas publicamente e sofrer publicamente até a morte. E Jesus, nesse interim, ele não havia cometido nada. Inclusive, Pôncio Pilatos reconhece que ele era um inocente, mas ele continua a fazer aquilo e a cumprir as Escrituras, tudo aquilo que era necessário o nosso Cordeiro Pascal realizar, Cristo Jesus. Então Jesus, após ser crucificado, ele permanece algumas horas ali e depois ele mesmo entrega a sua vida. Ele mesmo. Ele sofre todas aquelas agonias, ele entrega a sua vida, aquele ambiente passa por um cenário extremamente diferente e as pessoas que estavam ali também ficaram atemorizadas e também até alguns deles identificaram realmente este era Cristo Jesus. Ele era Deus. Reconheceram, mas já era tarde demais. Jesus já havia entregue-se, Jesus já havia sofrido e Jesus então colocou a sua vida naquela cruz. E o texto aqui então fala, depois que tudo isso aconteceu, ao terceiro dia eles foram lá, mas eles viram que não estava presente mais o corpo de Cristo. E aquele homem que estava ali, sentado, aquele jovem, vestido ali com as suas vestes brancas, elas ficaram atemorizadas. E ele tem um diálogo com ela muito simples e muito franco e muito aberto. Olha, aquele Jesus que vocês viram crucificado, aquele Jesus que havia dito com vocês que ressuscitaria ao terceiro dia, de fato, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele é o Cordeiro. Meus queridos, nesta manhã nós precisamos relembrar que Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. E a sua morte teve inúmeros significados. E eu gostaria de compartilhar alguns significados o que aconteceu quando Jesus de fato morreu por nós. Quando o único Cordeiro, sem mácula, sem ruga, um Cordeiro perfeito, Cristo Jesus, foi imolado. Primeiramente, se nós relembrarmos lá na história, Cristo, desde o Jardim do Éden, ele esmagou a cabeça da serpente. Cristo também, ele na sua vida e na sua vinda até este mundo e o que ele estava realizando no seu ministério terreno, ele também cumpriu as profecias. Ele cumpriu o que os profetas lá do Antigo Testamento nos informavam, nos informa até hoje. E aquelas pessoas que viviam naquela época, eles já estavam ali sendo usados por Deus para trazer um Redentor, um Salvador, um Cordeiro. E Cristo então, quando passa por tudo isso, ele cumpre cabalmente as profecias. Nós podemos observar também que lá no Jardim do Getsemane, Jesus ele foi obediente até a morte. E assim como a narrativa também em outros textos nos diz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo também, ele demonstra que naquele lugar, ele cumpriu e ele fez também, a sua morte proporcionou a redenção, a justificação e a propiciação. A propiciação porque ele pagou no lugar do pecador. Cristo ele pagou o preço no seu lugar. Cristo ele pagou o preço no nosso lugar. Ele pagou o preço. Ele morreu por nós. A justificação porque nós, perante Deus, nós nos tornamos justos. É o justo morrer pelo injusto, mas Cristo ele nos proporcionou a justificação perante Deus. Deus também nos proporciona em Cristo a redenção, ou seja, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, porque Cristo Jesus ele pagou o preço, um preço muito precioso, o preço com a sua vida, com o seu sangue, com a sua carne. Cristo também nos ensina que através dessa crucificação, ele venceu a morte.
Ou seja, assim como Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, nós também ressuscitaremos com Cristo Jesus. É a garantia. Aquilo que Jesus havia dito antes da sua morte, Ele cumpriu. E Ele também nos dá a garantia de que Ele venceu a morte, Ele é dono. Por Ele também nós temos a esperança da vida eterna. Ele nos garantiu a vitória. A morte não foi suficiente para promover ou interromper o que Jesus havia dito. Ele venceu. E através disso também, Cristo, Ele nos proporciona a morada e a habitação permanente do Espírito Santo de Deus. Na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que de fato entregam de forma que tenham as possibilidades ou a possibilidade de termos Cristo Jesus morando em nossos corações permanentemente. Que garantia, que privilégio nós temos hoje, Cristo Jesus, o Espírito Santo fazendo morada no nosso coração. Isso só foi possível porque Cristo morreu em nosso lugar. O verdadeiro Cordeiro Pascal morreu por mim, morreu por você. E nesta manhã nós precisamos relembrar que Cristo, neste domingo de Páscoa, Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro, é o Cordeiro Pascal, é aquele que morreu por nós e ressuscitou, e que hoje Ele habita nos lugares celestiais. E eu te convido nesta manhã para agradecer ao Senhor, numa oração com a sua permissão, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e ao Espírito Santo que está conosco de forma permanente, porque as Escrituras nos dão a garantia. E o texto discorre depois, Ele foi ter com seus discípulos, Ele apareceu a várias pessoas, mas depois Ele foi assunto ao céu. Vamos orar nesta manhã? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Obrigado, Deus, porque nesta manhã nós estamos unidos como igreja, regozijando como igreja. Mas também, Deus querido, talvez há pessoas que não têm Cristo no seu coração e que desejam também ter essa garantia do céu, a garantia da vida eterna. E eu quero orar com esta pessoa, porque ela entendeu que sem Cristo Jesus, ninguém sem Cristo Jesus habitará nos céus. Somente por Cristo, porque Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Através de Cristo hoje, Pai querido, nós nos tornamos filhos por adoção. E esta pessoa que está nos ouvindo também, que talvez não tenha Cristo no seu coração, ou não tenha certeza disso, e nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus. E nós estamos aqui pela fé, neste momento, neste ato, agradecendo o que Cristo fez por nós, mas também, Pai querido, entregando esta pessoa ao Senhor, e que pela fé ela possa entregar a sua vida a Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado porque o que Ele fez por nós na cruz, o que o Senhor fez através de Cristo por nós na cruz, demonstrando o seu grande amor. Obrigado, Pai. A nossa palavra de gratidão nesta manhã. E nós oramos e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Foi um privilégio, um prazer falar contigo, e que nós estejamos sempre unidos e juntos numa próxima oportunidade para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.